Como minha memória não está muito boa, a gente vai chegando a uma certa idade, a memória não fica muito boa. Eu coloquei o meu iPad para carregar a noite toda. Então, quando deu 5h30, 6 horas da manhã, eu me acordei para ver como é que estava o bichinho. Estava todo descarregado. Eu digo, meu Deus do céu, e agora? Eu tenho tanta coisa, eu tenho que pregar hoje de manhã, eu tenho que dar estudo, está tudo no iPad. Aí, Érica viu agoniado, como é que faz? Eu disse, eu vou tentar ver como é que ele carrega e enquanto isso tu faz o quê? Eu digo, enquanto isso eu preparo de novo tudo que eu vou fazer. Então, desde 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, eu estou. E aí o bichinho pegou. Está aqui. É o problema da memória, né? Então, quem tem uma memória boa não precisa desse tipo de equipamento. Fica tudo na cachola. Como eu não tenho uma memória boa, então muita coisa eu tenho que colocar aqui para eu não me esquecer. Mas está aqui. Espero que fique aqui até o discipulado que eu vou dar para vocês, para quando eu chegar em casa, botar de novo o bichinho para carregar, porque eu tenho que pregar de noite. Mas não vamos perder tempo não, que senão ele descarrega. Vamos ler o texto. Salmo número 14. Eu quero ler esse salmo com vocês e quero meditar. Diz assim: diz o insensato no seu coração, não há o quê, igreja? Não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entende todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão? Não invocam o Senhor. Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Metei a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião que viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém? Com sua cabeça, fique com a sua Bíblia aberta e também com o seu coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor, graças te damos pelo privilégio de poder ler a Tua palavra nesta manhã e poder estar aqui com o Teu povo meditando na Tua palavra. Pedimos que o Senhor, mais uma vez, fale conosco por intermédio do Teu Evangelho. Queremos ouvir a Tua voz, não por meio de homens ou a partir do homem, mas queremos ouvir a Tua voz por meio e a partir da Tua palavra. Também eu quero te agradecer pelo livramento que o Senhor deu ao pastor Ismael na noite de hoje, onde o teu filho sofreu um acidente ali na Serra da Russa. Obrigado pelo livramento, obrigado pelas tuas mãos e pelos teus cuidados pastorais sobre a vida do teu filho. Que o Senhor traga ali plena restauração, que o Senhor cuide da sua saúde, cuide da sua igreja e que também o Senhor cuide dos seus familiares. Abençoe a tua igreja nesta manhã, onde muitas delas estão reunidas no dia do Senhor, para juntos aprendermos da tua palavra, glorificarmos o teu nome e sermos edificados por meio do teu evangelho. Desvende os nossos olhos, pois essa é a minha oração. Por meio de Cristo eu te oro e te agradeço. Já estamos no Salmo de número 14. Começamos a nossa peregrinação desde o Salmo de número 1. Nós estamos no Salmo 14. E como vocês sabem, não é minha pretensão expor todos os salmos da Bíblia, mas o Senhor está nos conduzindo. Então vamos caminhando até onde o Senhor deseja que
meditemos nesses salmos. Vocês sabem que os salmos das Sagradas Escrituras, eles são coleções de salmos, onde muitos deles falam sobre salmo de celebração, salmo de penitência, salmo imprecatório e salmo de lamentações. Muitos salmos foram escritos por Davi, muitos salmos foram escritos pelos filhos de Corá, muitos salmos foram escritos por Salomão e daí por diante. Hoje nós vamos refletir no salmo de número 14. Sem dúvida alguma, ele é um dos salmos muito fortes da Bíblia, porque ele fala de forma muito clara sobre um tema que é extremamente caro para a fé reformada e calvinista, que é a corrupção ou a depravação total do homem. E também esse salmo não só fala da depravação total do homem, como ele fala da necessidade absoluta da fé salvadora em Cristo. Sim, esse salmo aqui, podemos ver ele de forma clara, como eu disse, algumas doutrinas importantes. Quais são elas? Está contida aqui nesse salmo, no mínimo, quatro doutrinas importantes. Primeiro, o retrato da condição humana sem regeneração, está muito claro aí no salmo. A insensatez espiritual, ele não é só um salmo de cunho moral, mas ele é um salmo de cunho espiritual e vai falar da insensatez espiritual. Terceiro, vai falar sobre o consolo para uma igreja que está sendo oprimida. E quarto, a promessa de redenção que vem por meio da pessoa bendita de Cristo. Esse salmo também, para nos ajudar na nossa compreensão, ele pode ser lido paralelamente com Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 é também um dos textos muito bem utilizado para falar sobre a corrupção, a depravação e o desvio total e moral do homem. Paulo cita esse texto para fundamentar a sua doutrina da depravação total do homem sem Deus, e eu estou falando de Romanos capítulo 3. Mas, olhando para esse texto, vamos ver o que é que ele nos ensina. Em primeiro lugar, esse texto vai falar sobre a insensatez do coração natural do homem. Olha o que é que está aí dizendo no verso número 1. Diz o insensato no seu coração, ele diz o que aí, gente? Não há Deus. E quando ele diz que não há Deus, qual é a consequência? Corrompe-se e pratica o quê? Abominação. E aí, qual é a sentença final do verso 1? É o quê? Já não há quem faça o bem. Veja, diz o louco ou diz o tolo. Essa é a expressão. De acordo com a sua tradição, louco, tolo, mesma coisa. Não há ou não existe Deus. Davi aqui descreve literalmente uma alma não regenerada. O que é uma alma não regenerada? Uma alma que não foi alcançada pela graça de Deus. Aqui está a descrição da uma alma não regenerada em sua totalidade. Sim, aqui está o que nós podemos chamar da grande miséria de uma alma sem Deus. O texto descreve esse tipo de indivíduo, esse tipo de pessoa, esse tipo de humanidade como louco. É esse tipo de louco. O louco não é aquele que fica falando sozinho. Porque talvez você seja pego falando sozinho no meio da rua ou dentro de casa. O louco não é aquela pessoa que tem algum tipo de problema mental. Sim, isso pode ser descrito. Mas espiritualmente, o louco é aquele que diz não há Deus. E pelo fato dele dizer que não há Deus, ele alimenta-se profundamente o seu coração com aquilo que ele deseja e com aquilo que ele quer. Esse texto também fala do que nós chamamos do ateísmo intelectual. Também aqui está descrito o ateísmo intelectual. Que ateísmo é esse? São aquelas pessoas que de forma filosófica tentam que Deus não existe. Contudo, aqui nesse verso número 1, temos o pior de todos os ateus, que é o que nós chamamos de ateus, ou ateísmo prático. Que ateísmo é esse? É viver como se Deus não existisse. Esse louco é aquele que está expulsando Deus da sua vida diária. Ignora a lei
e se coloca no centro de tudo. John Owen, comentando esse texto aqui, ele vai dizer o seguinte: o louco não é aquele que não consegue compreender Deus, mas aquele que não quer que Deus governe a sua vida. Eu vou repetir, porque esse tipo de ateísmo prático está muito bem presente dentro da igreja do Senhor. Nós daqui não somos ou não praticamos um tipo de filosofia ateísta, filosófica, que a gente tenta formular com palavras e com teorias que Deus não existe. Mas muitas vezes praticamos o que nós chamamos de ateísmo prático. E o que é isso? De acordo com John Owen, de acordo com John Owen, não é aquele que não consegue compreender Deus. O louco não é aquele que não consegue compreender Deus. Porque isso todos nós que estamos aqui não compreendemos. Deus em sua totalidade. Ele é descrito como o totalmente outro. Então, o louco não é aquele que não compreende Deus em sua totalidade, mas é aquele que não quer que Deus governe a sua vida. Então, qual é a primeira lição que nós podemos tirar aqui, dessa primeira parte? Você que crê em Deus, que já confessou que Ele é o seu Salvador, como é o seu dia a dia? Como é a sua caminhada? O que eu estou perguntando é, Ele, de fato, o Senhor, Ele, de fato, é o Senhor das tuas decisões? Ele, de fato, é o Senhor dos teus planos? Ele, de fato, é o Senhor dos teus sonhos? Ele, de fato, é o Senhor dos teus lazeres, dos teus relacionamentos, dos teus trabalhos, da sua casa, do seu casamento? Ou vivemos a nossa vida como se ninguém estivesse do nosso lado, a saber, Deus? Pois é, você pode estar sendo descrito nessa manhã como louco pelo simples fato de você tirar Deus do centro da sua vida. Você não pode, cristão, viver por aí, caminhar por aí, trabalhando, se relacionando, sem colocar o Criador dos céus e da terra em primeiro lugar. Portanto, eu vou repetir de novo, porque é a minha primeira lição e eu quero que fique muito bem claro na sua mente. Você, de fato, coloca Deus em suas decisões? Você, de fato, coloca Deus em teus planos? Diga-me, cristão, quais são os teus planos? Diga-me quais são os teus sonhos. Nos teus planos e nos teus sonhos, o Deus que você confessou como único e suficiente Salvador, Ele é o centro? Ele é o centro dos teus relacionamentos? Ele é o centro do teu trabalho, da tua casa, do teu casamento? Ou você vive a vida diária como se Deus não existisse? Escute isso aqui que eu vou te dizer. Não basta você vir para a igreja. Qualquer um pode entrar por essa porta aqui. Não basta você carregar uma Bíblia debaixo do braço. Qualquer um pode carregar. Não basta você cantar belas canções. Qualquer um pode cantar. E eu provo a você que qualquer um pode. Qualquer um. Se você abrir as redes sociais, vocês vão ver vários ímpios cantando músicas cristãs. E cantam bem, viu? Você já viu já Tiaguinho, o pagodeiro, cantando música de crente? Você já viu já o Péricles, de Exalta Samba, cantando música de crente? Você já viu já vários cantores seculares cantando músicas cristãs? Cantar é a coisa mais fácil. Você já viu pessoas pregando e falando bem da Sagrada Escritura? Pois é, eu conheço muitas pessoas que nunca nasceram de novo. Não basta fazermos tudo isso. É preciso que Ele seja o Senhor da nossa vida. É preciso que Ele governe a nossa vida. Senão, você é descrito como um ateu prático. Você está vivendo como se Deus não existisse. A segunda parte aqui é que esse verso também fala sobre, verso 1 também fala sobre a loucura moral. Aliás, a loucura moral e não intelectual.
Veja, ele vai dizer aí, ó, não há Deus. Então, corrompe-se e pratica abominação, já não há quem faça o bem. Veja aqui, meus irmãos, loucura aqui não é uma falta de inteligência, mas loucura aqui, quando é descrito uma pessoa que corrompe-se, que pratica uma abominação e que não há quem faça o bem, isso aqui não é uma loucura inteligível, mas isso aqui é uma rebelião moral contra Deus. Um homem caído não quer que Deus reine sobre ele. E eu queria que você guardasse isso aqui. Um homem caído, um homem morto em seus delitos e pecados, ele não quer que Deus reine sobre ele. Ele não quer que Deus seja o Senhor da sua vida. Como pode um cristão lavado e remido pelo sangue do Cordeiro não querer que Deus governe sua vida? Isso é um absurdo. Isso é uma contradição. Como é que pode um cristão salvo, na pessoa bendita de Cristo, dizer: eu não quero que o Senhor governe minha vida, eu não quero que o Senhor governe as minhas decisões, eu não quero que o Senhor governe os meus sonhos? Não! O texto aqui descreve uma pessoa que não quer que Deus reine sobre ele. Esse é o grau mais alto de uma loucura. E infelizmente existem crentes dentro da igreja assim. Se é que eu posso chamar uma criatura dessa de crente. Porque o texto descreve que ele se corrompe-se e pratica uma abominação. Como é que o crente faz isso? É como se o crente estivesse dentro da igreja e ele praticasse vários tipos de abominação, vários tipos de pecado, vários tipos de males e de mazelas, crendo que Deus não está vendo, crendo que Deus não vê. É mais ou menos a mesma loucura de Adão, quando Deus disse: Adão, onde está? Um miserável foi se esconder atrás de uma árvore. Como é que pode se esconder atrás de uma árvore sem Deus ver? Como é que pode um cristão que professa a sua fé em Cristo achar em seu coração, isso é uma loucura, achar em seu coração que Deus nada vê, que Deus nada observa? Ouça, cristão, você está diante da presença de um Deus que vê tudo. Absolutamente tudo. É loucura você achar que pode viver uma vida caída sem Deus ver. Isso é um grau mais alto de loucura. O texto, quando diz que ele corrompe-se e pratica, a ideia aqui é de uma corrupção ativa. A ideia aqui é de um camarada que pecou e continua pecando. Não é uma pessoa que pecou e se entristeceu e não quer pecar. Não é uma pessoa que pecou e agora não quer mais cometer mais esse pecado. É uma pessoa que pecou e continua praticando. Ele é um pecador ativo. Totalmente ativo. Aqui o pecado não é só uma condição. Aqui o pecado não é descrito como uma condição. Aqui o pecado é descrito como uma atividade diária. Não. Você não pode, sob hipótese alguma, viver numa prática diária de pecado, porque isso, por si só, diz quem você é. Todos nós que estamos aqui, fomos libertos, não da natureza do pecado, mas do domínio do pecado. E se você foi liberto do domínio do pecado, você não pode, sob hipótese alguma, viver uma vida diária de pecado. Você não foi liberto para continuar vivendo em pecado. Você foi liberto para viver em uma novidade de vida. Você foi liberto para dizer, como o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E mais, esse mal atinge aqui a mente, a verdade, as afeições. Assim, o pecado não é uma enfermidade inofensiva, e sim mortal. Foi o pecado que matou o meu Salvador na cruz do Calvário. Não foram os pregos, não foram os pregos, não foram os cravos, não foi a lança, não foram as afrontas, não foram os escárnios, não. O que matou o meu Salvador na cruz do Calvário foram os meus e os seus pecados. E escuta isso aqui: o que mata a igreja hoje é pecado. O
que tem matado a igreja hoje se chama pecado. O que tem matado famílias hoje se chama pecado. O pecado precisa ser mortificado todos os dias. Eu preciso mortificar o pecado todos os dias, porque senão ele vai matar. Porque essa é a função do pecado. Destruir totalmente a vida do ser humano. O Senhor disse a Adão: se você comer certamente desse fruto, se você comer, certamente vai fazer o quê? Morrerás. Ele não colocou em dúvida, ele disse: se você comer, possivelmente morrerás. Não tinha uma questão de dúvida ali, era uma certeza. Se comer, você vai morrer. O pecado mata. E é isso que está acontecendo aqui. O que eu estou dizendo é que o pecado sem a intervenção divina faz um homem um louco moralmente. Sabe por que nós não somos descritos como loucos, a não ser que você viva na prática diária do pecado. Então você é descrito como ímpio aqui e como louco. Mas sabe por quê? Você que foi liberto, você não é descrito como louco por causa da graça de Deus. A graça de Deus te alcançou. A graça de Deus te achou. A graça de Deus te regenerou. A graça de Deus te modificou. A graça de Deus te transformou. A graça de Deus não só te transformou, a graça de Deus está te santificando, te preparando para que em breve você se encontre com o Senhor, que é o ressurreto, o Salvador das nossas vidas. A segunda parte do meu sermão tem o diagnóstico de Deus quando ele olha para a loucura do homem. Está no verso 2 e no verso 3, preste atenção. Olha que descrição interessante. Do céu, quem é que olha, gente? O Senhor. Ele olha para quem? Para os filhos dos homens. Para ver se há quem entenda. E para ver se há quem busque a quem? A Deus. E aí, qual é a sentença que ele vai dar aí no verso 3? Todos fizeram o quê? Se extraviaram. E juntamente todos fizeram o quê? Se corromperam. E agora qual é a certeza que Deus tem quando olha lá no céu? Não há quem faça o quê? Não há nenhum. Quem está dizendo é Deus. Quando Deus olha para o céu, esse aqui é o diagnóstico. O Senhor olhou do céu e aqui nós temos um diagnóstico pleno e preciso. Sim, ele vai penetrar nos corações e fazer uma investigação que o homem não tem nenhum tipo de desculpa diante de Deus. Note a linguagem da expressão divina aqui no seu trono. Deus examina toda a humanidade em busca de um justo, de alguém que o busque. E a resposta é: todos são incapazes de realizar qualquer tipo de bem. Não há quem busque a Deus. Um homem natural não se aproxima de Deus. Um homem natural foge de Deus. Um homem natural não tem desejo de buscar a Deus, porque Paulo vai descrever esse miserável morto em seus delitos e pecado. Então, um homem morto em seus delitos e pecado, ele deseja ardentemente o que o seu coração quer. O que o seu coração almeja, o que o seu coração deseja, o que o seu coração anseia. E o seu coração, longe do Senhor, anseia pecar, anseia estar muito e muito mais longe do Senhor. Esse não é o diagnóstico do homem, esse é o diagnóstico de Deus, o diagnóstico daquele que é a fonte de toda a vida. Quando Deus olha lá para o céu, Deus não vê aqui. Eita, que coisa que interessante. Tem ali um camarada bom, tem outra pessoa ali que é bom, tem aquela pessoa ali que ajuda o pobre, tem aquela pessoa ali que é um bom filho. Não. É muito interessante porque isso aqui mostra como é o estado do homem sem Deus. É muito interessante porque a gente aprendeu a dividir a categoria da humanidade em algumas questões. Quem está dentro da igreja é todo mundo salvo, todo mundo é crente. Está dentro da igreja, que coisa boa que você está dentro da igreja, não é assim, né? O camarada está dentro da igreja, menino, você está dentro da igreja, olha que coisa boa. O camarada não mudou, continua do mesmo jeito, mente, é sem vergonha, mas está dentro da igreja, deixa ele lá na igreja. Está dentro da igreja, ele já está com o pé quase no céu.
Entrou na igreja, está tudo certo. Deixa o bichinho lá na igreja. Depois, o camarada não entrou na igreja, mas ele nem bebe. Aí você diz, eita, é uma coisa boa. Não beber é bom. Ele não fuma, ele diz, pronto, aí tá bom demais. Ele é um bom trabalhador, ele é um bom filho. Ele é um camarada que gosta de ler a Bíblia, mas ele não gosta de vir para a igreja. Aí, quando você vai conversar com um camarada desse, aí você diz assim, rapaz, tu és um quase crente. Quase crente. Porque tu é melhor do que muitos crentes que estão lá na igreja, então tu é um quase crente. O texto não descreve as bondades estereóticas do homem. Isso não importa. Ele pode dar esmola, ele pode ajudar, ele pode ser um bom esposo, boa esposa, ele pode ser um bom filho, uma boa filha, ele pode ser um bom estudioso, ele pode não fumar, não beber, não roubar, não se drogar, não se prostituir, ele não pode fazer nada disso estereoticamente e está aqui nesse texto sendo descrito como um homem que não busca Deus. Como um homem que não busca Deus. Aqui nós temos o que ele chama da universalidade da depravação. Ele diz, todos se extraviaram. E aqui ele usa a expressão de Romanos. Ou Romanos está usando a expressão dele. Todos se extraviaram. Todos estão debaixo do pecado. Paulo vai dizer, todos carecem da glória de Deus. Todos precisam da graça regeneradora. Então, qual é a minha segunda lição? O texto diz que não há quem busque a Deus. Não é isso que o texto diz, né? O texto diz que não há quem busque a Deus. Você é regenerado, sim ou não? Misericórdia. Você é uma pessoa regenerada, sim ou não? Você busca a Deus? Não estou perguntando se você vem para a igreja. Porque eu já descrevi aqui pessoas que vêm para a igreja, e vem muita gente para a igreja. Estou perguntando como é que está a tua vida. Você busca o Senhor com afinco? Você tem intimidade com o Senhor? De forma constante? Como está? Como você está vivendo a vida de intimidade? Qual o sentimento que brota no teu coração quando você está errado? Quando você peca? Quando você erra? Quando você transgride a lei do Senhor? Qual é o sentimento que brota no teu coração? De alegria, porque ninguém está vendo? Ou de vergonha? Uma pessoa transformada pela graça eficaz sabe de forma positiva responder essas questões. O verso de número 4 vai falar da ignorância culpável ou de uma violência moral. Olha a descrição aí do verso 4. Acaso não entende que todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come o pão, e não invoca o nome do Senhor? Meus irmãos, esse verso 4 aqui fala de forma muito clara que eles sabem que Deus existe. Sabe que deve obedecê-lo, mas ele escolhe ignorá-lo. Isso nos chama a atenção aqui para um tipo de cegueira espiritual. Pessoas assim desprezam a lei do Senhor, e quando desprezam a lei do Senhor, oprime o justo. Vejam essa expressão aí. Ele come o meu povo como quem come o pão. Sabe qual é a ideia aqui? Perseguição da igreja. Ou seja, uma pessoa que não quer que Deus governe seu coração, começa a perseguir o povo de Deus. Os ímpios tratam a perseguição como algo natural. Eles não veem valor no povo de Deus e muitas vezes se aproveitam da vulnerabilidade desse crente. Essa frase mostra a realidade da guerra espiritual. O mundo, a carne e o diabo deseja absurdamente destruir a igreja do Senhor. Absurdamente. E a minha terceira lição é que a perseguição dentro da igreja do Senhor é o maior sinal de falta de regeneração. Eu admito perseguição no mundo, porque a descrição que o próprio salmista faz aqui do mundo é uma descrição de um mundo sem Deus, de um mundo longe do Senhor, mas de pessoas que ouvem domingo após domingo, semana após semana, o Senhor falando, não
pode ser encarado como normalidade uma pessoa perseguir o outro crente dentro da igreja. Isso é um sinal perceptível de falta de regeneração, de transformação ou de vida piedosa para com Deus. Por quê? Porque a presença divina, ela é uma realidade na vida do justo. Os ímpios aqui e as pessoas que estão aqui dentro da igreja desejam perseguir os cristãos, né? E como é que Deus vê isso? Como é que Deus observa isso? O texto agora vai descrever quem é o Deus da igreja e como Deus se comporta no meio da igreja. E Deus se comporta no meio da igreja de forma imanente. Deus está presente com o povo que está sendo oprimido. Veja se não é isso no verso 5 e no verso 6. Olha lá. Tomar-se-ão de grande pavor. Quem vai tomar aí de grande pavor? Os ímpios que estão perseguindo os crentes. Porque Deus está com a linhagem de quem? Deus está com você, viu, cristão? Deus está com a igreja. Olha aí. Deus está com a linhagem do justo. E olha o verso número 6. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu o quê? Refúgio. Mesmo que exteriormente pareçam confiantes os ímpios, e mesmo que eles temam a realidade, mesmo que no ímpio eles temam a realidade que Deus existe, eles sabem que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O texto é bem claro, Deus está na geração do justo. Deus caminha com o crente. Deus está no meio da sua igreja. Isso é uma promessa pactual. Eu serei o teu, você será o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa é uma promessa irrevogável. O Senhor disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. O crente pode ser perseguido pela imoralidade do mundo lá fora. O crente pode ser perseguido pelo joio dentro da igreja, mas a sua fé vai continuar intacta e inabalável, porque Deus está com ele. Isso é uma promessa espetacular, gloriosa. Os justos não são justos aqui por natureza, mas eles são justificados pela fé e pela nova vida dada pelo Espírito Santo. Isso conforta o crente, mesmo quando o mundo despreza, mesmo quando o mundo vira as costas para ele, mesmo quando a pessoa que você mais gosta vire as costas para você. Você, cristão que está aqui, desfruta de uma realidade poderosa e confortante. Deus nunca vai virar as costas para você. Deus nunca vai abandonar você. O Senhor diz aqui: eu estou com a linhagem do justo. E não é um justo por natureza, porque a Bíblia descreve esse tipo de criatura por natureza, longe do Senhor. Ele só é justo porque ele foi justificado juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Sim, Deus está presente. Isso traz consolação para o povo do Senhor. Vós envergonhais o conselho dos pobres, mas o Senhor é o meu refúgio. Quarta lição. Eu sei que o crente frequentemente é desprezado pelo mundo, mas o povo de Deus é chamado de pobre, humilde, dependente, fracos aos olhos do mundo. Mas de acordo com Joel Bick, ele vai dizer que a fraqueza aparente do crente é o lugar onde Deus habita. Eu vou repetir. A fraqueza aparente do crente é o lugar onde Deus habita. Você está fraco? É lá que a graça de Deus vai habitar. Lembra de Paulo? Ele diz, o Senhor diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua força? Não. O texto diz: o seu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí Paulo vai dizer: agora eu sei que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque a fraqueza, de acordo com Joel Bick, a aparente fraqueza do crente é o lugar onde Deus habita. Você está fraco? Acalme.
Deus está te fortalecendo lá naquela fraqueza, lá naquele medo. Deus está lá com você. O Senhor é o refúgio do humilde. O foco aqui não está na força do crente, mas está no socorro de Deus. Assim, a fé é um abrigo seguro, mesmo quando o mundo ridiculariza o caminho da santidade. Ele não abandona a sua igreja, mesmo quando parece que ela está sendo esmagada. O Senhor não abandona você, mesmo que aparentemente você esteja esmagado ou esmagada. Não. Pelo contrário, Deus está com você. Nunca se esqueça disso. A mão do Senhor está estendida, sustentando você. Não é você que está segurando na mão do Senhor, porque se você estivesse segurando na mão do Senhor, você já tinha largado, porque você é fraco e você é fraca. Mas é o Senhor que está sustentando na sua mão. E Ele vai levar você para o destino final, porque o destino final não foi decretado por você, foi decretado por Ele na eternidade. E se Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. Esse salmo nos ensina, em último lugar, que Deus não é só aquele que está conosco e não é só aquele que é nosso refúgio, mas aqui nós temos uma esperança de salvação messiânica. Isso está no verso número 14. Olha que coisa linda. Verso 14 não, perdão, verso 7. Olha que coisa linda. Tomara que de Sião viesse o quê, gente? A salvação de quem? Quando o Senhor restaurar a sorte de quem, gente? Do seu povo, então exultará Jacó e Israel fará o quê? Se alegrará. Olha que espanto. Se de Sião viesse já a salvação de quê? De Israel. Aqui, esse é um salmo messiânico. Porque a esperança do povo do Senhor não vem do povo. A esperança do povo não vem de algo místico e de algo irreal. A esperança do povo vem de Cristo. Cristo como a salvação que vem do Sião. E este é o anseio. E este anseio aponta para o Messias prometido. Aponta para a obra redentora de Cristo. Aponta para o consolo final de Deus para o seu povo. Cristo aqui é o justo. Lembra que ele descreve aqui uma humanidade. É muito interessante, porque isso aqui você tem que olhar para Cristo. Não tem como. Porque a humanidade caiu em quem? Alguém lembra? Quem é que representava a humanidade lá no Éden? Adão. Então Adão era o representante de Deus lá no Jardim do Éden. Agora preste atenção. Se Adão era o representante da humanidade. Se Adão era o representante da humanidade, se Adão desobedeceu como cabeça federal e todos caíram em Adão, o Senhor levanta, de acordo com o apóstolo Paulo, um segundo Adão. Quem é esse segundo Adão, gente? Cristo. E quando o Senhor levanta esse segundo Adão, Ele é o maior padrão de justo. Então quando Deus olha lá do céu, agora veja que coisa linda, quando Deus olha lá do céu, o diagnóstico desse mundo longe de Deus é um diagnóstico do velho Adão, do homem caído, do homem em pecado, do homem morto. Agora, quando Deus olha para a sua igreja, Ele vê o retrato do segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus, o verdadeiro justo e o verdadeiro ressurreto. O texto contrapõe esse Cristo justo com a humanidade injusta, descrita nos versos anteriores. Esse verso fala de uma redenção definitiva da igreja. Sim, esse texto nos lembra não só da salvação definitiva, mas esse texto fala do retorno do nosso Salvador. Quando Cristo voltar, Ele vai restaurar completamente o seu povo. Ele julgará os ímpios e Ele trará plena alegria ao Israel espiritual. Não é duas voltas não, viu? Isso aí é uma bagunça escatológica, teológica e bíblica. Não,
Quando o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Ele vai reunir todo o povo, toda a língua, toda a tribo e toda a nação. Ele vai reunir toda a totalidade e toda a universalidade da igreja. E o texto diz que todo olho verá e toda língua confessará que Ele é o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo vai restaurar completamente o seu povo. Aqui está a alegria da salvação ou da redenção. O texto termina: se alegrará Israel. O salmo termina com alegria, mostrando que a depravação humana não tem a última palavra. E aqui eu vou repetir: o pecado não tem a última palavra, a morte não tem a última palavra, o diabo não tem a última palavra. Cristo, Jesus, Salvador, o Messias prometido, Ele tem a última palavra. A graça prevalece, não o pecado. Onde o pecado habita, a graça de Deus prevalece. Algumas implicações aqui para que a gente termine o nosso sermão e que o Senhor nos dê a graça aí para partirmos para a nossa escola bíblica dominical. Algumas aplicações aqui. Primeiro, a natureza pecaminosa deve nos humilhar e levarmos para o arrependimento. Nós ainda temos a natureza pecaminosa. Nós ainda pecamos, transgredimos a lei do Senhor. Mas quando pensamos na natureza pecaminosa, devemos sempre nos humilhar e pedir para que Deus santifique a nossa vida, pedir para que Deus santifique os nossos olhos, pedir para que Deus santifique os nossos lábios, pedir para que Deus santifique o nosso coração. A segunda coisa é que a regeneração é indispensável para uma vida sem Deus. A regeneração é uma vida indispensável. A regeneração é indispensável para uma vida sem Deus. Só o Espírito faz alguém realmente buscar a Deus. Só o Espírito. Não é uma atitude humana. É uma atitude soberana do Espírito Santo. Isso aqui não sou eu que estou dizendo. É a Escritura que diz que o Espírito convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. Terceiro, o mundo despreza o justo, né? O mundo despreza a igreja, não é? Mas Deus honra os pobres de espírito, honra os seus servos. A fraqueza santa é o palco da intervenção divina, diz o Joel Bick. A fraqueza santa é o palco da intervenção de Deus. Não tenha medo de se sentir fraco ou fraca. Não tenha medo de entender que os seus pés são pés de barros. Não tenha medo disso. Confie no Senhor. Volte-se para o Senhor. Lance-se ao Senhor. Porque Ele tem cuidado de mim e de você. Quarto lugar, o povo de Deus deve esperar pelo seu Salvador com esperança viva. Cristo veio a este mundo, sim ou não? E virá novamente para buscar a sua igreja. Cristo veio e virá novamente. E virá para buscar pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro. Em quinto e último lugar, a igreja deve descansar no cuidado de Deus, que está com o justo. Mesmo quando pareça que o ímpio domina tudo, Deus conhece os seus. Deus nos sustenta. E por isso que podemos perseverar nele e descansar nos seus cuidados. Amém?